Nesses últimos domingos, eu tenho falado aos irmãos a respeito do profeta Ageu. Ageu apresentou 4 mensagens, eu me propus a apresentar 7, não contrariando em momento algum a Ageu, mas partindo das mensagens dele. É claro que teria muitas outras mensagens, mas eu me propus a apresentar mensagens que falam de Deus como soberano, enfatizando o poder de Deus, a ação de Deus na vida de uma nação, sobre nações, e também enfatizando sobre a questão da justiça de Deus, que Deus é justo. Nós gostamos muito de ouvir falar do amor de Deus, mas nós não podemos nos esquecer que Deus é justo. O trecho que nós lemos responsivamente, Apocalipse capítulo 4, verso 11, termina com um cântico extraordinário. Mas é interessante atentar para este cântico. No verso 1 nós lemos assim: depois destas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João, nos capítulos 1 a 3, ele fala sobre as igrejas da Ásia, o que Deus estava dizendo a respeito de cada igreja. Mas quando chega agora para revelar coisas do futuro, João deixa a terra em espírito e ele tem uma visão. É claro que ele não foi para o céu, mas é uma visão que Deus lhe dá. E João termina o capítulo 4, no verso 11, de uma maneira muito maravilhosa e significativa. Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Deus é o Criador, Deus é o sustentador de toda a sua criação. Na leitura que nós fizemos em conjunto em Êxodo 7:10, ou melhor, 10:7, é interessante, os conselheiros do imperador do Egito, Faraó é um título, não é o nome de um rei, eles dizem ao rei, eu vou parafrasear aqui, dizendo assim: rei, o senhor não vê o que está acontecendo com o nosso país? O senhor não vê o que está acontecendo com o nosso império? Olha o que Deus está fazendo. Até agora Deus mandou 7 pragas. E olha para o nosso país, olha para a nossa nação, e eles perguntam ao rei: não percebes que o Egito está quebrado? Não houve guerra de nenhum império contra o Egito. Nenhuma outra nação cercou o Egito para acabar com o Egito. Ou, na expressão do rei, dos conselheiros, arruinar o Egito. O grande problema do faraó foi o seguinte: ele tentou se opor a Deus, contra a vontade de Deus. E Deus não moveu a mão, apenas aplicou a sua justiça sobre aquela nação. 3 outras pragas viriam ainda. E se você olhar um pouquinho para a história, você verá o seguinte: o Egito é uma das nações mais antigas do mundo. Deveria ser uma das nações mais influentes no mundo. Mas o Egito continua arruinado. Por quê? Tentou levantar-se contra Deus. Quero convidar os irmãos a acompanhar a leitura do profeta Ageu, capítulo 2, os versos 20 a 23. Ageu, capítulo 2, os versos 20 a 23. Nós lemos assim, Ageu 2, 20 a 23. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez,
no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu tomarei meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Jamais podemos perder a esperança. E a esperança é algo simplesmente extraordinário e maravilhoso. A esperança nos move, a esperança nos dinamiza, a esperança nos impulsiona. Triste coisa é quando alguém chega um momento e fala assim, agora não aguento mais, entrego os pontos. A pessoa está muito perto de uma derrota, de um fracasso, que poderia ser evitado. A nação de Israel havia passado momentos difíceis, uma grande e terrível experiência havia sido o exílio na Babilônia. E agora o povo está de volta na terra prometida, mas a situação do povo era triste, era desoladora. A situação do povo era uma situação, eu não diria de desespero, mas de uma angústia profunda. Templo caído, palácios derrubados, partes do muro ao chão. Um povo em grande miséria, mas Deus levantou alguns homens para levantar a nação de Israel. Portanto, nós nunca podemos perder a esperança, mas é preciso saber tomar decisões. E as decisões não podem ser tomadas, por exemplo, por medo. Quando você toma decisões por medo, você sofre as consequências inevitavelmente. Você não pode tomar decisões por pressão, porque você pressionado não tem capacidade de raciocínio, de reflexão. Você não consegue pesar os prós e os contras. E você se deixa levar pela pressão, o que mostra que você está muito distante de compreender de fato, o que Deus quer de você, não dos outros. Portanto, é preciso saber tomar decisões. E o povo de Israel agora precisava tomar uma decisão. É preciso abandonar o abandono da casa de Deus. Cerca de 10 a 20 anos, o povo havia lançado os alicerces, momento de euforia, momento de contentamento para a nação. Os mais novos que não haviam visto e conhecido o primeiro templo choravam de alegria. Aqueles que haviam conhecido o templo na sua majestade, o templo de Salomão, choravam de tristeza, porque o templo não seria igual ao de Salomão. Mas o fato é que todos estavam manifestando realmente aquele momento marcante na vida. Nós teremos o nosso templo novamente. Mas o tempo passou um pouquinho, cerca de 10, 20 anos, e as pessoas abandonaram a casa do Senhor. Preocuparam-se com seus próprios reinos. E a situação do povo tornou-se muito difícil. Era preciso tomar uma decisão, abandonar o abandono da casa de Deus. E fazer do reino de Deus prioridade absoluta na vida. As crises não são para demolir a esperança. Não, as crises são para renovar a sua confiança. As crises, elas servem ao propósito de Deus provar realmente o seguinte: você confia mesmo em mim? Você crê realmente no meu poder? Deus não nos leva a situações difíceis, a momentos tensos, apenas por nos levar. Ele tem propósitos em nossa vida. Ele está nos burilando para servi-lo melhor.
Ele está nos fortalecendo para vencer as batalhas, para vencer as dificuldades. As crises que nós enfrentamos, elas não têm como objetivo nos desanimar. Se você desanima, o problema é sério seu em relação à sua comunhão com Deus. Se você está desanimado, o problema não é de Deus, o problema é seu. É você que rompeu a comunhão com Deus, é você que rompeu a comunhão com o reino de Deus. Não foi Deus que abandonou você, foi você quem abandonou a Deus. E agora você está sofrendo as consequências disso em sua vida. Eu quero ilustrar isso da seguinte maneira: quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos servos do Senhor passando momentos difíceis. Eu quero aqui me apegar apenas ao apóstolo Paulo. Paulo passou momentos difíceis em sua vida. Paulo passou momentos muito difíceis, mas se você ler a segunda epístola, especialmente o capítulo 23, onde Paulo narra dos seus sofrimentos por amor ao Evangelho, nós não vemos um homem desanimado, nós não vemos um homem entregue às suas próprias reflexões. Olha o que isso aconteceu comigo. No capítulo 12 ainda, ele vai para uma experiência interessante. Ele não pediu a Deus nenhuma visão do céu, ele não pediu a Deus nenhuma visão de forma alguma, mas Deus lhe deu uma visão extraordinária, maravilhosa. Qualquer cogitação que se faz acerca da visão de Paulo, ela não tem respaldo bíblico, porque Paulo não disse a visão que ele teve. Eu penso, é puramente imaginação humana. Paulo não teve a visão. Deus lhe deu, Paulo não pediu. Mas para que Paulo não se orgulhasse dessa visão, Deus lhe deu um espinho na carne, para que ele não se orgulhasse. Paulo ora a Deus por 3 vezes: Senhor, remova o espinho da carne. E Deus lhe diz: não, a minha graça te basta. Então Paulo fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas tribulações, para que o poder de Deus se revele através de mim. Paulo passou momentos realmente difíceis, mas Deus o sustentou. A graça de Deus fortaleceu a Paulo. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, podemos ver o seguinte: qual era o momento histórico do povo ali? Qual era o poder reinante ali na época? O profeta Ageu entregou 4 mensagens ao povo de Israel, e ele menciona Dario, rei da Pérsia. A Bíblia menciona 3 homens imperadores com esse nome: Dario Medo, filho de Assuero, ou Xerxes, conforme Daniel 6, 1, 11, 1. Esse Dario assumiu o trono quando Belsassar morreu. Naquela mesma noite, Belsassar, rei dos babilônios, foi morto, e Dario o Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Nós também temos um outro Dario, chamado Dario I, filho de Estaspes, que foi o rei da Pérsia, sucedeu a Cambises, após 2 usurpadores terem sido destronados. Ele governou de 521 a 486. Ele permitiu que os judeus regressassem e reconstruíssem o templo em Jerusalém, sob a liderança de Zorobabel e Josué. E temos também Dario II, governador que governou a Pérsia e a Babilônia entre 423 a 408. Ele é chamado de Dario o Persa em Neemias 12, 22, talvez para distingui-lo de Davi o Medo. Ageu profetizou durante o período do reinado de Dario I. E esse Dario I também foi um grande imperador. Ele fez algumas obras extraordinárias e algumas coisas realmente maravilhosas. Por exemplo, ele unificou o sistema monetário da época, coisa que nós conhecemos bem hoje para nós, só que nós conhecemos em termos nossos. Mas se você olhar para a época do reinado desse rei Dario, o que ele estava fazendo era alguma coisa realmente muito extraordinária, tão avançada para os dias dele quanto é para nós hoje o sistema econômico. Mas Dario também, ele fez uma outra coisa: ele tornou o aramaico a língua oficial do seu império. Isso significa que o aramaico necessariamente era a segunda língua falada no seu império. Se você quer dominar alguém, um país, uma nação, dê a essa nação o conhecimento da língua da pátria que está sendo dominada, da pátria que está dominando, melhor dizendo.
porque ela vai controlar a cultura, vai controlar a educação, ela vai influenciar as pessoas. Dario foi um grande imperador, mas é interessante olhar para a história. Nos tempos do Antigo e do Novo Testamento, nós temos a história de grandes impérios, o Império Egípcio, o Império de Israel, o Império Assírio, Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e depois o Império Romano. Depois outros impérios foram sendo levantados, mas caíram também. Hoje, na verdade, nós não temos um império único, embora uma nação queira chamar a si essa atenção, não é um império único. Mas é interessante tentar para o seguinte: nações levantam-se contra nações, reinos levantam-se contra reinos. Nos tempos bíblicos, um reino dominava todos, subjugava a todos. Hoje nós temos nações levantando-se contra nações, países contra países. E o que é que nós vemos? Países em colapso, países quebrados, arruinados, fome, doenças, pestes. Essa é a história da humanidade depois do pecado. É assim que o homem tem vivido depois do pecado. Mas o reino de Deus persiste. O reino de Deus permanece, porque é o único reino verdadeiro. Nós somos desafiados a pensar nas obras de Deus, e Deus concede bênçãos temporais ao povo, mas agora Ele está dizendo à nação de Israel: agora eu vou abençoar vocês não apenas com bênçãos materiais, eu vou abençoar vocês com bênçãos espirituais também. Às vezes nós erramos em nossas orações, como quando pedimos para Deus abençoar ímpios. Deus não abençoa ímpios, mas Deus abençoa o seu povo sempre. Deus faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. Ele manda chuva sobre justos e injustos. Mas abençoar ímpios, Deus não abençoa com bênçãos espirituais. Somente você, como filho de Deus, recebe dele bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Deixe-me dar um exemplo disso. A paz que é tão ansiada pela humanidade, o homem não pode ter. Por quê? Porque é fruto do Espírito. E só recebe essa paz quem tem o Espírito Santo habitando nele. Você tem essa paz, mas olha as pessoas ao seu redor, medo, angústia, desespero. Você vive todas essas situações, mas a paz de Deus reina em seu coração. A paz de Deus, ela é maravilhosa em nosso coração, em nossa vida. Deus é soberano. Nós cantamos agora há pouco, Deus é soberano. E se você voltar à letra e pensar nela, o autor desse cântico, ele parte do seguinte princípio: Deus é soberano porque Deus criou. A criação é um ato de Deus. A criação não é fruto do acaso, a criação não é fruto de uma explosão, a criação não é fruto de evolução, a criação é fruto do poder de Deus, é fruto da vontade de Deus. Foi Deus quem trouxe o mundo à existência pela sua vontade, pelo seu poder. O profeta Isaías, nos capítulos 40 a 47, ele fala da majestade de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus. Mas se você atentar ali, várias vezes Isaías fala de Deus como Criador. O mundo veio à existência pelo poder de Deus. Às vezes há pessoas que podem perguntar, mas se Deus é o Criador, por que o mundo está nisso? E eu gosto de pensar assim, o mundo ainda está assim porque Deus é Criador. Porque olha o que o homem tem feito na humanidade, olha o que o homem tem feito contra a humanidade. Florestas devastadas pelo fogo,
Eu não gosto de comentar o que eu vou dizer aqui aos irmãos, mas recentemente aqui em São Paulo, próximo de nós aqui, nós tivemos uma mata que pegou fogo. Alguém sabe que é proibido lançar balões, lançou. Causou um estrago enorme ao ecossistema. Pagou uma fiança de 3 mil, pronto, está solto, não acontece mais nada. Quem fez isto? Deus? Ou foi o homem? Por que surgem as guerras? O orgulho do homem, querer poder, domínio. Então, eu quero trazer rapidamente algumas considerações. Por que nós podemos descansar nesta verdade tão maravilhosa? Deus é soberano. Os planos de Deus são eternos. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Deus estabeleceu os seus decretos, os seus propósitos, os seus planos na eternidade, desde toda a eternidade. Deus não muda os seus planos. Você muda. Talvez hoje ainda você não mudou um plano seu, mas você muda seus planos. Você não pode determinar o andamento dos seus planos. A realização deles depende de um conjunto de fatores. Quantas vezes você talvez tenha planejado, eu vou fazer isto hoje, e você não faz aquilo porque uma outra coisa acontece que você não pensou, não imaginou, não esperava, e os seus planos são todos mudados. Com Deus não acontece isso. Deus frustra os propósitos das nações. Na expressão dos políticos do Império Egípcio, o Senhor arruína os propósitos das nações. Mas os propósitos de Deus, ninguém pode frustrar. Ninguém. São soberanos, são eternos, são imutáveis. Mas Deus tem poder sobre as nações. Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa-os irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Talvez um problema nosso seja de ler uma passagem como esta. Mas ela foi escrita há milhares de anos para uma outra nação, para uma outra realidade, para um lugar diferente do nosso. Mas a palavra de Deus é viva e permanente, e ela está mostrando o que Deus faz, o que Deus realiza. Se Deus arruinou um poderoso império, Deus tem poder sobre todas as nações. Não é sobre uma e sobre outra, é sobre todas as nações. E isto para nós é algo muito importante para refletir e pensar. Mas Deus tem poder sobre o homem. Uma das coisas que eu acho engraçado mesmo é no meio evangélico, alguns líderes, entre aspas, evangélicos, dizerem assim em suas orações: eu determino que Deus faça isso, eu ordeno que Deus faça isso. Quem é o homem para determinar, ordenar alguma coisa a Deus? Quem? Que é o homem para que dele te lembres? Quem somos nós para dizer a Deus o que fazer, o que não fazer? Mas é a arrogância, é a presunção. Naquele momento voltou meu entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e a minha grandeza veio a ser maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Eu gosto muito dessa passagem, sempre tenho falado dessa passagem aqui aos irmãos, porque aqui é o grande imperador Nabucodonosor, o homem de maior poder sobre a terra nos seus dias.
Nós conhecemos a história dele. Certa ocasião, ele estava ali no seu palácio, ele se orgulha das suas conquistas, ele se orgulha da cidade de Babilônia. Daniel havia dito que ele haveria de passar sobre o juízo de Deus. E naquele momento Deus tira de Nabucodonosor a capacidade de raciocínio. E Deus o tornou como se fosse um animal. Durante um período de tempo, Nabucodonosor, ele vive como um animal. Mas olha o que o texto diz de uma forma interessante. Quando voltou o seu entendimento, o que aconteceu? Ele recuperou a sua honra, a sua majestade, a glória do seu reino. Os conselheiros dele não usurparam o trono dele, não tiraram dele a sua majestade. Não houve, em momento algum, desejo de alguém tomar o lugar de Nabucodonosor. Eu creio piamente que foi Deus quem fez isto. Foi Deus quem impediu que qualquer homem do reino de Nabucodonosor tentasse usurpar o reino dele. Mas é interessante que ele, depois de reconhecer o que aconteceu com ele, o cântico dele. Agora eu, Nabucodonosor, o que eu faço? Louvo, exalço e glorifico quem? O Rei dos céus. Por quê? Tudo que ele faz é certo. Nabucodonosor não questionou, mas por que o Senhor me levou a essa experiência? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse assim? Não. Ele disse, o Senhor fez isto e o Senhor estava certo. Quantas vezes você questiona a ação de Deus por coisa mínima, coisa tão pequena, de sumenas importância? Você questiona a Deus, mas por que comigo? Nabucodonosor diz, o Senhor me tirou o raciocínio, me fez viver como um animal durante um tempo, mas o Senhor foi justo, o Senhor foi certo, o Senhor fez a coisa certa. Ele diz mais ainda, os caminhos do Senhor são caminhos justos. Não há erros, nem no julgamento do Senhor e nem nas ações do Senhor. E Nabucodonosor reconhece a soberania de Deus. O Senhor tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Talvez você pense assim, eu não sou arrogante. A arrogância, o orgulho é um grande problema para nós. Há um orgulho que nós realmente nos regozijamos com ele. Quando alguém consegue uma vitória, você se orgulha daquilo, vibra com aquilo, e não é nada de errado, não há pecado nisso. Mas quando você pensa assim, isso eu posso fazer sem Deus, você é orgulhoso. Quando você acha que pode fazer alguma coisa sem a direção de Deus, você é orgulhoso. Você está sendo arrogante. Eu não preciso de Deus. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não faço assim. Você pode pensar que não faz, mas faz. Deixe-me dar um exemplo muito claro disso aqui. Você lê a palavra de Deus todos os dias? Você ora a Deus todos os dias? Eu não estou dizendo ler a Bíblia, aquela leitura relâmpago, não. Eu estou dizendo aquele momento, você separa um momento seu e Deus. É seu e Deus. E você ora a Deus. Se você faz isto, você depende de Deus, você está vivendo na comunhão com Deus. Mas se você não faz isto, você está dizendo, eu não preciso do Senhor, eu posso fazer as coisas sozinho. Antes de você dizer que eu estou errado, veja bem isso. Eu sei que eu não estou errado. Porque Nabucodonosor disse, o Senhor quebranta aqueles que se orgulham. Nabucodonosor tinha razão para se gloriar. Olha a Babilônia, o grande império que eu construí.
E Deus mostrou a Nabucodonosor quem é Deus. Quando os 3 amigos de Daniel comparecem perante Nabucodonosor, lá no capítulo 3, no finalzinho do verso 15, é uma pergunta que Nabucodonosor faz. Primeiro, Nabucodonosor diz a eles: olha, eu estou parafraseando o texto, olha, eu vou mandar tocar os instrumentos uma outra vez. Eu vou dar mais uma chance a vocês. Se vocês dobrarem os seus joelhos e adorar essa estátua aqui, não vai acontecer nada com vocês. Então Nabucodonosor diz aos jovens: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sabe, humanamente Nabucodonosor tinha razão para dizer isto. Onde é que estava o poder da Síria? Sob o domínio da Babilônia. Onde é que estava Israel? Na escravidão na Babilônia. E o Deus de Israel, o que fez? Nabucodonosor pensava: eu venci o Deus de Israel como eu venci o Deus da Babilônia. Você conhece o finalzinho da história. Você sabe o que aconteceu com os 3 amigos. Mas você sabe também o que Nabucodonosor disse. E Nabucodonosor diz àqueles 3 jovens, eu vou parafrasear: vocês foram verdadeiros exemplos para nós. Vocês não temeram a minha palavra, vocês temeram ao Deus de vocês. Vocês confiaram no Deus de vocês até as últimas consequências. Não aconteceu nada com aqueles jovens. Absolutamente nada do que todo mundo ali esperava. E Deus estava com aqueles jovens. E Deus estava mostrando a Nabucodonosor: só há um Deus, único e verdadeiro. O Deus que trouxe o mundo à existência, Criador dos céus e da terra. O verbo derrubar é mencionado em Amós, quando ele fala do castigo de Deus por causa da rebeldia de Israel. Destruir algumas de suas cidades, como destruir Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Destruir e derrubar são os mesmos verbos. Carros e cavalos era o que havia de melhor num exército nos tempos antigos. Se você ler lá, quando o povo sai do Egito, que Faraó mandou aparelhar 600 cavalos de guerra com seus cavaleiros, está dizendo: olha o poderoso exército egípcio. Não coloque o ano 1400 a.C. no século 21 da nossa era. Mas pense lá naquela época lá, como que era poderoso o exército egípcio. Mas aquele exército que colocou tanto medo em tantos impérios e pessoas, pereceu no deserto, pereceu no mar. Pense no seguinte: se o Senhor é o poder de nossas vidas, a nossa segurança é imensamente maior do que a das mais poderosas nações com todas as suas armas. Deus é Deus. Deus é soberano. Mas Ageu termina a sua mensagem dizendo que o Senhor é justo. Quando ele diz a Zorobabel: servo meu, porque eu tenho escolhido, ele está usando termos aqui que nós chamamos de messiânicos, são aplicados a Cristo Jesus. Provavelmente o que ele está dizendo é algo interessante. A linhagem de Davi não terminou, não foi extinta, ela continua firme, ela continua sendo sustentada pelo poder de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus.
Jeremias diz o seguinte: juro pelo meu nome, diz o Senhor, que ainda que você, Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, fosse um anel de selar em minha mão direita, eu o arrancaria. Eu o entregarei nas mãos daquele que você teme, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia e dos babilônios. Expulsarei você e sua mãe, a mulher que lhe deu a luz, para um outro país, onde vocês não nasceram e no qual ambos morrerão. Jamais retornarão à terra para a qual anseiam voltar. Deus dizendo ao povo de Israel, mas o profeta Jeremias dizendo através, ou pelo poder de Deus, do Espírito Santo, ao rei de Israel: você será levado cativo para o Egito. Desculpem, para a Babilônia. Você morrerá ali e não voltará para esta terra. E Deus diz a Zorobabel: e farei de você um anel de selar. Hoje nós usamos a assinatura, mas na época era um anel de selar. E quando um documento era selado com o anel do rei, nada poderia ser revogado. Quando os inimigos de Daniel tentam contra ele e planejam contra Daniel, os amigos, eles articulam de uma forma tão bem elaborada um plano para levantar o ego de Dario. Olha, rei, determina o seguinte, que durante 3 dias ninguém ore a qualquer Deus, a não ser ao Senhor. Orgulho tomou conta de Dario. Afinal de contas, eu sou o imperador. Mas Daniel não mudou seu costume. Daniel não passou a orar 3 vezes ao dia. Daniel continuou. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que andava de joelhos. E por ser fiel a Deus, ele foi lançado na cova dos leões, porque Dario imprimiu a ordem com o seu anel. Ele não poderia revogar. Aliás, os políticos da época usaram esse argumento contra Dario. O senhor não pode revogar a ordem, está selada com o seu anel. Você sabe o que aconteceu? Não aconteceu nada com Daniel. Absolutamente nada. Não, aconteceu sim. Oh, como aconteceu? Os animais não chegaram perto de Daniel. Deus preservou Daniel com vida. Na manhã seguinte, o rei vai até onde Daniel havia sido lançado na cova dos leões. Eu imagino, agora é pensamento meu, o rei chegou com aquela voz assim triste, porque ele gostava de Daniel, e chamou por Daniel como que pensando assim: eu sei que eu não vou obter resposta, mas eu vou chamar a si mesmo. Daniel, dar-se o caso de que o Deus a quem você teme teria protegido você? Eu imagino a reação do rei agora, quando ouve Daniel respondendo: rei, Deus mandou um anjo que amordaçou a boca dos leões e nada aconteceu a mim. Ninguém podia entrar naquela cova. Ninguém humano. O anjo de Deus entrou, amordaçou a boca dos leões. Daniel saiu dali livre. O que aconteceu com os inimigos de Daniel? Sendo lançados na cova dos leões, foram trucidados por essas feras. Deus é amor, mas não se esqueça de uma coisa: Deus é justo. Por que Deus não livrou Daniel da cova dos leões? Sabe, Ele faz coisas mais maravilhosas do que isso. Ele pode não livrar você da cova dos leões. Ele livra você na cova dos leões. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha, livrou-os na fornalha. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que nós amamos.
Esse é o Deus a quem nós servimos. Ageu entregou 4 mensagens ao rei, 4 mensagens a Israel. A primeira é de acusação, a segunda e a terceira de repreensões, censuras, admoestações, a última é de esperança. É uma esperança ao povo, mas é preciso abandonar o abandono da casa de Deus. O reino de Deus precisa ser prioridade para nós. Olhe para o presente, mas não deixe de olhar para trás. Mas não se prenda no passado. Aquelas lições que você aprendeu no passado, aplique-as na vida presente. Mas olhe para o futuro, porque é para lá que nós devemos olhar. Se você tem abandonado a casa de Deus, rompa com esse pecado. Não abandone a casa de Deus. Seja fiel ao Senhor Deus. Caminhe com o Senhor Deus. Deus tem poder de mudar a nossa sorte. E Ele muda. Ele muda. Independente de nós, Ele muda porque Ele é soberano. Mas como é gostoso poder participar do reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. Descansar na gloriosa, maravilhosa vontade de Deus, o nosso Pai. Não abandone a casa de Deus, mas abandone o abandono da casa de Deus. Que o Senhor Deus assim nos abençoe e nos fortaleça.